Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A estatal russa Gazprom cumpriu as ameaças. Cortou o fornecimento de gás para 2 países do bloco europeu, Polônia e Bulgária. A Gazprom, que é a grande estatal russa de energia, uma das maiores do mundo, parou de mandar gás natural para 2 países da União Europeia, a Bulgária e a Polônia. Segundo a Rússia, esses 2 países não estão pagando pelo gás em rublos, que é a moeda russa. E isso gera um temor danado, porque na mesma medida em que a exportação do gás é relevante para as contas da Rússia, o gás russo é fundamental para o funcionamento da União Europeia. O último dado que eu vi dizia que, em média, 40% de todo o gás consumido na União Europeia vem da Rússia. Em alguns países, mais do que isso, como a Alemanha, por exemplo, a maior economia da União Europeia, 60%. A medida é uma resposta às sanções impostas à Rússia pelo Ocidente. A exigência da Rússia de que o pagamento pelo gás seja feito em rublos tem como objetivo valorizar a moeda do país, que teve perdas de cerca de 40% desde o início da guerra. O corte no fornecimento afetou o mercado de energia. No dia do anúncio, o preço do gás disparou 20% na Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a medida como um ato de chantagem. Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas deliveries to certain EU member states is another provocation from the Kremlin. E a decisão da Rússia de cortar o fornecimento de gás natural para 2 países da União Europeia está preocupando o bloco, que já pensa em respostas contra o Kremlin. A medida da estatal russa Gazprom foi vista como uma retaliação pelas sanções ocidentais que estão sendo aplicadas contra Moscou desde a invasão da Ucrânia. Entre as ações já em curso está um plano do bloco europeu que prevê acabar com a importação de combustíveis fósseis da Rússia até 2027. Para falar sobre as questões econômicas da guerra na Ucrânia, conversamos com o nosso analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Lorival, fazia tempo que a gente não conversava aqui no Item Mais, estávamos com saudades. Bem-vindo. Eu também, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Lorival, fazia muito tempo que não nos falávamos, mas desde aquela oportunidade, essa ameaça já estava no radar da Europa. O corte de fornecimento de gás por parte da Rússia, tamanha dependência europeia. Hoje, qual que é o grau dessa dependência? Desde que essa ameaça surgiu, a Europa conseguiu, num curto prazo, diminuir a necessidade do gás da Rússia? Esse é um aspecto surpreendente, dessa guerra. A Europa está absorvendo, e o mundo inteiro, aliás. Outro dia eu paguei R$140 num botijão de gás, a última vez tinha sido R$90. O mundo inteiro está absorvendo esse aumento de preços, do gás e do petróleo. E a Europa está fazendo muitas mudanças na matriz energética, para fazer frente ao próximo inverno. Mas a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, declarou que os dias da dependência da Europa pela Rússia estão chegando ao fim. E a Alemanha, que importava 35% do seu petróleo e 55% do seu gás da Rússia, também está caminhando a passos largos para não comprar mais nada. E nós estamos falando de, no caso do gás, 400 milhões de dólares por dia que a Europa paga à Rússia pelo gás, ou pagava, Então são 140 bilhões de dólares por ano. E é claro que o Putin tem condições de manter o esforço por um tempo, mas rapidamente... Lembra-se da Venezuela? É claro que a Rússia é um país mais rico do que a Venezuela, mas rapidamente as reservas chegam ao fim. As reservas financeiras. E já tivemos o corte em 2 países, Polônia e Bulgária. Qual é o impacto de imediato, Lorival? Ou a Europa consegue suprir a necessidade desses 2 países? Eu estive no início de abril no Azerbaijão, que é um país que está aumentando o fornecimento de gás para a Bulgária, para a Itália, para a Grécia e para a Turquia, substituindo em parte o gás russo. Mas é preciso construir mais infraestrutura, ampliar a capacidade dos gasodutos, E então é uma corrida contra o tempo. Ao mesmo tempo, vão sendo criados novos terminais para receber o gás liquefeito, para ser reconvertido em gás natural
no seu estado natural. Também são adotados de novo fontes de carvão que a Europa estava abandonando por causa do desejo de reduzir as emissões do gás de efeito estufa, as metas, né? Também energia nuclear. Toda a estratégia com relação à matriz energética da Europa está sendo revista. E eu disse antes do início da guerra e com o início da guerra que a questão energética não era incontornável. E eles estão conseguindo contornar. Tem custos econômicos e, portanto, políticos, tem tensões, mas não é incontornável. Os europeus estão muito cientes do que é a invasão de um país como esse. Isso é prioridade para eles, é mais importante até mesmo do que o bem-estar econômico imediato. É muito mais, então, agora, Lorival, uma questão logística quando falamos de gás, porque, por exemplo, a própria Finlândia se coloca como uma alternativa de fornecimento de gás para a Polônia. A grande questão é a infraestrutura que já está montada nesse momento, que facilita o domínio da Rússia na Europa e, principalmente, a partir de agora, estaremos num reordenamento das questões energéticas no continente europeu? Num primeiro momento, eles estão buscando e encontrando soluções provisórias, né, como fontes mais poluentes de energia, fontes mais caras, para fazer aí um esforço para esse cobertor curto servir até a chegada do inverno, né? A demanda agora é bem menor do que a partir de novembro, dezembro, né? Então, eles estão buscando esse tempo para reorganizar para um prazo mais longo todo esse arranjo energético. Mas agora são soluções paliativas para não parar as economias e continuar abastecendo as casas, as indústrias, etc. E eles estão conseguindo, com a ajuda de países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, todos estão engajados em enviar seus excedentes, suas reservas para a Europa. A guerra na Ucrânia completou 2 meses, com a concentração das tropas russas no leste do país. O objetivo é tomar o controle de toda a área das regiões de Donetsk e Luhansk, na faixa conhecida como o Donbass. Sim, essa é uma nova fase, tanto os russos quanto os ucranianos afirmam isso, o Zelensky afirmou isso ontem. Essa batalha de Donbass, como está sendo chamada, deve ser a batalha maior desde a Segunda Guerra Mundial. São pelo menos 90 mil soldados ucranianos. A quantidade de soldados russos deve igualar ou superar esse número. A gente nunca teve uma proporção desse tamanho, uma batalha desse tamanho, como eu falei, desde a Segunda Guerra. E sim, ela tende a ser muito violenta por algumas razões táticas. O prolongamento do combate e o avanço da Rússia pelo leste ucraniano tem levado países do Ocidente a reforçar o envio de ajuda militar às forças ucranianas. Ministros da Defesa de mais de 40 países se reuniram hoje na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Eles discutiram como fazer o envio coordenado de equipamentos militares mais tecnológicos e com maior poder de fogo para a Ucrânia, algo que pode ser determinante para a batalha que o país enfrenta na região de Donbass. No evento, a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, anunciou o envio de blindados antiaéreos, chamados de Gepard, para Kiev. Seguimos aqui numa conversa com Lorival Santana, nosso analista de internacional. E Lorival, com a seguinte questão, como falávamos, já são 2 meses de conflito. Qual é o estágio da guerra na Ucrânia? É possível definir? Estamos entrando num novo estágio. Houve aquela segunda fase, né, em que a Rússia passou a se concentrar na campanha no leste. Depois ela também continuou investindo no sul para cortar todo o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov e ao Mar Negro, e que é o único acesso marítimo da Ucrânia. Mas o mais interessante dos últimos dias e de uma reunião que teve na base aérea de Ramstein, na Alemanha, com 40 países, é que houve um renovado compromisso e uma mudança na qualidade do armamento que os aliados passam a enviar para a Ucrânia, que envolve tanques e canhões, inclusive do maior alcance que tem o canhão M777 do Canadá e de outros países que tem também, Austrália, em torno de 40 quilômetros, dependendo da munição, e os tanques também, que os Estados Unidos estão fornecendo, e também a Alemanha, tanques antiaéreos da classe Leopard. E por que tudo isso é importante? Porque nessa região leste e sul da Ucrânia, a vegetação é mais aberta.
Então, aquele armamento portátil, os Javelins, os NLAWs, que são mísseis apoiados no ombro contra tanques, e os drones também, mas principalmente esses mísseis, eles são melhores para ser usados num lugar mais fechado, onde os soldados podem se proteger. Depois de fazer o disparo, eles se escondem. No leste e no sul não tem muito onde se esconder, então o armamento mais pesado é mais eficaz. E politicamente marca uma percepção por parte dos Estados Unidos, principalmente, mas também de alguns países europeus, de que é possível não só conter o avanço da Rússia na Ucrânia, mas impor uma derrota humilhante à Rússia, uma derrota militar humilhante à Rússia. Mas essas áreas, Lorival, ali no leste da Ucrânia, também a região mais ao sul, nos acessos ao Mar de Azov, principalmente, são áreas muito bombardeadas pelas tropas russas. É ali onde a Rússia ainda tem um certo domínio. Uma campanha militar, ela tem 3 estágios, né? Você pode destruir um lugar, uma infraestrutura, com artilharia, com mísseis. Você pode dominar por um tempo, ou seja, expulsar o inimigo ou submeter o inimigo, mas o domínio efetivo, a ocupação de médio prazo é uma outra história, né? Porque aí você passa a enfrentar a insurgência, que tem muitos caminhos para impor bastantes dificuldades a essa ocupação. Em qual estágio eles estão? Os russos destruíram muita infraestrutura civil e militar da Ucrânia no leste e no sul, ocupam uma parte expressiva do leste, do Donbás, talvez mais da metade hoje já, e uma pequena parte do sul, mas não é um domínio efetivo, estabilizado, consolidado. Longe disso, em cerca de 1/3 ou talvez metade do Donbás e na maior parte do sul. Lorival, a guerra já dura mais de 2 meses. Esse tempo surpreendeu o mundo, surpreendeu inclusive o próprio Vladimir Putin, que acharia que esse conflito se resolveria num curto espaço de tempo? Ele foi enganado, né, de que pelos próprios assessores e por si mesmo, de que conseguiria em 2, 3 dias dominar Kiev. E quando a gente estuda aqueles primeiros dias de bombardeio e as tentativas de avanços terrestres, demonstram que essa era a intenção. Mas acho que todo o mundo se surpreendeu com a capacidade de resistência dos ucranianos, né? Em análises antes da invasão, eu mesmo e outros analistas falávamos que dominar a Ucrânia não era possível com as forças mobilizadas pela Rússia e provavelmente a Rússia não teria capacidade de fazer isso, dominar toda a Ucrânia, e que essas forças seriam suficientes para dominar o leste e o sul. Agora, a forma como os ucranianos foram capazes de fazer uso do pouco armamento que eles tinham, né, para rechaçar os russos e impor severas perdas, e também a incompetência das forças armadas russas foram surpreendentes, sim. Temos uma Ucrânia devastada, Lorival. Ao mesmo tempo, a gente tem ali a Rússia em frangalhos, principalmente do ponto de vista da economia. Também temos Finlândia agora em conversas com a OTAN para também fazer parte da aliança, já numa conversa que segue avançando. Ucrânia também em diálogos para fazer parte da União Europeia. O que a gente pode deduzir até aqui? Quem é o principal perdedor do conflito? Sim, a Rússia e a Ucrânia, né? Porque quando você olha para as perdas humanas, para a destruição material da Ucrânia, a Ucrânia é em si a maior perdedora, né? Mas a Rússia, se você considerar que foi uma guerra de escolha, né, que foi uma guerra desnecessária que o Putin decidiu realizar para aumentar o poder dele, aí sim, nesse sentido relativo entre expectativas e resultados, obviamente a Rússia é a maior derrotada. E essa história ainda não terminou. Você elencou realmente coisas que estão em andamento, a situação é muito fluida e a cada dia a percepção de poder do Kremlin, do Vladimir Putin, encolhe, porque os pilares da estratégia dele ruíram. A Europa também, outra surpresa, né? A Europa demonstrou uma disposição de sacrifício econômico, né? de renúncia ao gás e ao petróleo da Rússia e aos próprios negócios todos com o mercado russo, né? Que não eram dadas, não eram necessárias. Então, o quadro é extremamente desfavorável para o Putin, realmente. Lorival, para a gente encerrar, OTAN,
falou que o conflito levaria anos para chegar ao fim. Qual é a estimativa que o mundo trabalha nesse momento? A gente consegue, até o que a história nos ensina com relação a guerras, com relação a conflitos. No atual estágio em que estamos, a gente consegue estimar quanto tempo mais ainda vamos acompanhar esses embates no solo ucraniano? Um horizonte que se discute atualmente é a cúpula do G20 em novembro, na Indonésia. Neste momento há um esforço de excluir o Vladimir Putin dessa cúpula. E foi feito um convite ao Volodymyr Zelensky e ele agradeceu, mas não sabemos se ele poderá ir exatamente porque acreditamos que em novembro é muito provável que a guerra ainda estará em andamento. Lorival Santana, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Até uma próxima. Foi um prazer. O Item Mais de hoje fica por aqui. Claro, seguimos de olho no que acontece no leste europeu. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.